uma menininha que, mas assim, não vai fugir um pouco, né, da questão. Eu estava até dialogando com uma outra psicóloga que atende ela e veio para mim encaminhado do psiquiatra. Veio passou pela neuro e aí veio, a mãe não toma medicação, veio encaminhado com TOD, traços de TOD, traços de TDAH, transtorno de ansiedade e transtorno de processamento sensorial. Esse veio as hipóteses diagnósticas do psiquiatra. E aí pediu uma avaliação neuro para ver se a questão se teria uma deficiência intelectual ou não. E assim, é preocupante, na verdade, assim, estamos preocupados porque ela é uma garotinha de 8 anos, ela toma risperidona, toma fluoxetina e toma como que é o nome agora? Eu não tenho anotado aqui, mas é para Concert. Concert. Concerta é metilfenidato. Ela toma esses três. Segundo o relato da mãe, assim, tudo começou depois que a irmã foi embora de casa. Isso quando ela tinha 4 anos. E ela começou a ter umas crises muito intensas, crises nervosas. Segundo a mãe, ela rói as unhas, que chega a ficar no vivo. Ela quebrava algumas coisas, chorava intensamente e começou a comer compulsivamente. Ela é acima do peso. E aí, quando essa irmã foi embora, aconteceram essas crises que a mãe fala, essas crises nervosas, intensas, dificuldade de permanecer no ambiente escolar, recusa, choro intenso. E aí a mãe descobriu um câncer, Toledo. E aí, quando essa mãe começou o tratamento de câncer, aí começaram a ficar as crises mais agudas e a criança só falava em morte, eu vou perder a minha mãe, e eu quero estar com a minha mãe, um cuidado excessivo com essa mãe, e aí a obesidade aumentou consideravelmente. Que idade que tem? Hoje ela está com 8 anos, a criança. Só que você olha para ela, é uma dependência emocional muito grande. Tanto que, assim, eles são de Nova Guarita. A criança, eu acabei fazendo várias sessões com ela virtualmente, pela dificuldade, porque a mãe passou por uma segunda cirurgia do câncer de mama e a mãe não iria conseguir pegar a estrada, mas ela foi muito bem, assim, na parte virtual. Só que, assim, é engraçado que ela faz as sessões pelada. Você Ah, acredita nisso? coisa estranha. De calcinha e, assim, com uma infantilidade, como se ela tivesse 5 anos de idade. Sabe a criança com 4, 5 anos que você deixa Aham. de calcinha? Como se ela tivesse essa mentalidade, essa conduta, né? Fiz algumas orientações para a mãe entende, compreende, mas assim, é o nosso ambiente corriqueiro, assim, normal. Então, como ela estava dentro do ambiente da casa, né? Com a psicóloga clínica, ela apresenta os mesmos padrões de comportamento, principalmente essa necessidade do cuidado excessivamente com o apreço da mãe, e o tempo todo ela precisa de reforço, de autoestima, se você me ama, você gosta de mim, esses traços, assim, no início, né, eu até sinalizei os traços de ansiedade de separação bem agudos, mas veio da neuro, né? O primeiro diagnóstico da neuro veio com transtorno de ansiedade e um ponto de interrogação para TAG, e veio a questão do processamento sensorial. O barulho incomoda muito,
A mãe disse que o relatório da escola veio totalmente divergente, daí hoje a mãe quis fazer uma sessão comigo, e a mãe falou assim: olha, eu não concordo, já que eu estou pagando uma avaliação, eu vou falar toda a verdade, e a escola mentiu descaradamente. E aí o relatório da escola veio dizendo que ela não tem nada, que ela é super participativa, que socializa muito bem, e a mãe disse que é tudo mentira, que É tem que aquela levar história que a ela. escola não quer falar mal. A mãe disse assim: olha, Nicele, é uma grande mentira, eu não entendo por que que a escola está falando isso, porque ela não consegue socializar, as crianças falaram para ela que eu vou morrer e que ela iria ficar sem mim, e ela não quer ir para a escola, ela não consegue, assim, sustentar ali uma interação, né, com a criança. Mas ela participa, ela fica ali mais recuada, né, mais introvertida dentro da sala. E quando ela é muito pressionada, por exemplo, a professora fala: olha, você fez errado a tarefa. Aí ela chora, 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 e aí ela provoca um vômito, diarreia, e aí a mãe tem que buscar, porque não tem condições dela ficar lá. Então a mãe assim não aceitou e hoje falou assim: olha, eu tenho que te falar porque é isso que eu passo com ela todos os dias. Com os medicamentos, a mãe disse que ela melhorou 50%. E com as terapias, né? Que ela faz terapia Ela clínica. usa Concerta, né? O Concerta, fluoxetina, só que ela disse que isso começou com 4 anos e a miligrama, é 1 miligrama. 1 miligrama, é isso? 1 miligrama. É bem, assim, não mudou. Nesses 4 anos, a miligrama é a mesma. Ela falou Tá. que ela ia me mandar a foto da receita. Mas miligrama, a Concerta não é de 1 miligrama, então é risperidona. Não, não, ela quis dizer que a miligrama é a mesma, Ah, de tá. 4 anos Esse é o atrás. número um. Que aí ela iria me mandar a receita, mas que não mudou a miligrama do medicamento. E assim, o que nos preocupa é se assim, ficamos na dúvida, eu e a psicóloga, sabe? Se realmente de fato seria ali uma ansiedade de separação, uma dependência, uma codependência, a Olha questão do só. tratamento. Mas o TDAH tem sinais clínicos. Ah, tá. Ela é hiperativa. Ela é, bem, assim, ela não consegue sustentar uma atenção, o cognitivo é bem prejudicado, mas ela não tem deficiência intelectual, ela compreende super bem. A Tá. questão é que ela não Eu, sustenta a eu atenção. preciso muito ver que a criança vem acreditar em TDAH. Do que tu falou, eu fiquei pensando muito mais em transtorno de ansiedade mesmo. E aí Uhum. pode ter traços, sintomas de ansiedade generalizada, pode ter ansiedade de separação. E aí eu penso o seguinte, se a gente nota ansiedade numa criança, lógico, a neuro vai muito mais pelos medicamentos mais novos, vai dar metilfenidato, que é Ritalina ou Concerta. Mas eu daria imipramina, que é o antidepressivo tricíclico que controla bem a ansiedade e também ajuda. Era a escolha que a gente tinha antes de ter a Ritalina, o que a gente usava era a imipramina, para criança com hiperatividade e desatenção. Então, eu acho que pode a Concerta estar ajudando alguma coisa com a desatenção, mas ela continua ansiosa. Usa a fluoxetina, mas a fluoxetina não acho tão boa assim para criança. Mas teria Sim. que ver. E às Ela vezes tem disse gente que que. agora Às ela vezes a tá, gente ela confunde ansiedade com hiperatividade. Né? então, eu falei assim, hoje, por exemplo, foi uma das primeiras sessões que ela sustentou a atenção por 50 minutos. Hoje. E é no Daí eu online. até no online comigo, né? Porque a mãe vai trazer ela agora para fazer a parte prática, né? Que não tem como ser online. Mas assim, a maioria das sessões é levanta, senta, quero tomar água, mão, pegando, desviando o foco, assim. E a mãe sinaliza que é o tempo todo assim. Aí agora ela falou, Nistério, eu não sei se eu vou ter que eu vou aguardar você terminar a avaliação, porque eu estou preocupado com o noturno. E a Ela outra falou que o pista que noturno tá difícil, que ela tá assim, ela fala, 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 fala sem parar e come, 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 come. eu acho que é muito mais ansiedade. E a outra coisa é que se é hiperatividade, quando você dá metilfenidato,
a mudança é drástica, a melhora é estupenda. E não parece, tu não me trouxe aí na história da mãe dizer que entrou, conserta, é uma maravilha. Esqueceu de dar o conserto, é um desastre. Não. Então vamos pensar muito mais em transtorno de ansiedade, tá? Não, até porque, ó, a psicóloga clínica entrou com, acho que a metodologia ABA, não sei se você Não já conheço leu nada alguma, disso. né? Entrou com essa questão comportamental com ela e orientação para a família parar de reforçar alguns padrões comportamentais, essa dependência, né? Ceder muito ao que ela trazia. E aí, segundo a psicóloga, ela tem melhorado nessas questões. E aí a dúvida ficou nessa questão do processamento. Se de fato teria um transtorno de processamento sensorial, apesar do barulho ser algo que a incomoda. Disso eu não Né? entendo nada de transtorno do processamento da linguagem. De quem é isso? É, É do fono, do neuro mesmo? é a neuro. A neuro sinalizou isso e veio no escrito assim, alteia, né? Alteia, um ponto de interrogação. Porque aí a maioria do TEA vem com essa questão do processamento sensorial, Tá. né? Muito aguçado. É, vamos lá. Quer ver os casos de transtorno delirante? Eu pensei nesse caso, que são casos que eu gostei, Quero. envolve outras coisas, não sei se vai dar tempo de falar dos dois, mas como a ideia era ter vários psicólogos, eu imagino que isso apareça muito para os psicólogos de outra forma, com o cônjuge, para conversar sobre o outro sobre isso. E se as pessoas não pensarem nesse diagnóstico, não vão tratar, e geralmente não tratam. Eu vou ler dois casos aqui. Um eu não tenho registro, porque eu fiz um atendimento totalmente informal, mas depois eu acabei fazendo um laudo para ele agora. E o outro caso eu atendi no consultório. Eu vou botar para apresentar tela, se bem que você está avessamente, está no celular, no lugar de estar no computador, né? Hoje Aí, eu tô. aí não vê direito a tela. Agora, tu tá vendo a minha tela aqui, Toledo, Moacir de Freitas? Uhum, Não sei se tô tu, enxergando. não sei se tu consegue ver toda a escrita aqui. Então, é um Uhum. caso que eu vi lá no início de dezembro, era para ter voltado ali em janeiro, final de janeiro, quando eu voltei, mas eles viajaram, foram para Pelotas, só voltaram agora. Ela adiou para trazer só agora. E como é gente mais ou menos conhecida, eu fiz um retorno bem tardio, com 4 meses e meio depois. Deixei fazer o retorno gratuito com os outros. Então, na primeira consulta, eu vou ler e comentando. Trazida tem 90 anos, estava com 89, fez 90 anos agora. Trazida pela filha, que é assistente social, e, e ficou uma nega Sem aqui, dúvidas. ficou uma coisa aqui errada. Trazida pela filha, que é assistente social, e contam sobre problemas comportamentais de longa data. Tratava com um geriatra e chegou a usar 18 remédios. Olha a medicina alopática tradicional aí, 18 remédios. Agora mora com a filha há um ano, a filha trouxe lá de Pelotas, e elas, né, porque estava uma filha que mora com ela e mais a outra, tem dúvidas sobre um comportamento manipulador e ou simulado da idosa. A idosa mentia, fazia algumas cenas, alguns teatros, assim, elas estavam sem entender aquilo. Relatam que há 10 anos, então, portanto, quando ela fez 80 anos, mais ou menos, iniciaram neuroléptico, antipsicótico, usaram olanzapina para ela, por distúrbio de comportamento, e o geriatra, na época, suspeitou de demência. Relatam que ela estava muito impertinente, teimosa e agressiva com as pessoas. Antecedentes. Ela sempre foi muito ativa, era comerciante autônoma, viajava para São Paulo para fazer compras e há mais de 10 anos começou a furar cheques e dilapidar o patrimônio com bajuladores aproveitadores.
e nessa época chegou a se voltar contra familiares, mas que esses familiares, a filha e as sobrinhas, a ajudaram. O que aconteceu aí nessa época é que a filha foi lá para vê-la, o que estava acontecendo, porque as pessoas passaram a fazer contato com ela e diziam, olha, tua mãe me deu um cheque, está sem fundo, a gente falou com ela, ela não deu bola, coisa e tal. Foram ver o que estava acontecendo. E aí ela estava sofrendo um assédio de alguns bajuladores lá, e que tinha inclusive uma mulher que lidava com saravá. E ela estava dando muito dinheiro para essa mulher que fazia saravá para fazer trabalhos contra a filha dela. E aí o geriatra suspeitou de demência e psicose na demência, entrou com a olanzapina, que é um antipsicótico potente e que é bem ruim para quem tem hipertensão, obesidade, diabetes, que ele piora isso. Lista de medicamentos. Ela está tomando atualmente hormônio da tireoide, Levoide 35, quetiapina, que é um antipsicótico, 25 miligramas, uma dose muito pequena. Donarém, que é antidepressivo, 50 à noite. Atorvastatina, que é remédio para baixar colesterol. E vitamina D, cálcio e Luves, que é um colírio para o olho. Ao exame, ela tem bom estado geral, está corada, hipoidratada, está toda murchinha, lúcida e orientada, cordial, muito bom discurso, muito querida. E ela tirou, no mini exame do estado mental, 28 pontos de 30 possíveis. Então, em hipótese alguma, a gente pode pensar em demência para essa criança. Né? O mini exame do estado mental, tu conhece esse bichinho aqui? Não, esse não. O mini exame do estado mental é um teste para ser usado por todo médico, pelo clínico, etc. Mini exame do estado mental. Ele afere aqui a orientação temporoespacial, ele afere a memória imediata, que é pedindo para o paciente repetir 3 palavras. Aí a gente vê a habilidade de cálculo do paciente e depois a gente puxa a memória de evocação perguntando aquelas 3 palavras. E aqui a gente vê se ele sabe dar nome aos objetos. A gente pede para ele repetir uma frase, para ele dar nome a alguns objetos, pede para ele desenhar, para ele executar uma tarefa e pede para ele desenhar um desenho. Eu achei que você ia pedir para desenhar o relógio. Do relógio eu Não. conheço. E se acertar tudo, 30 pontos. Ela tirou 28. O que ela não foi boa foi só no desenho que ela não conseguiu fazer direito e alguma outra coisa aqui que foi o local, ela não soube dizer o que era, coisa assim, o bairro, coisa assim. Muito boa a memória dela. Então, de cara, a gente descartou aquela hipótese lá de demência. Uhum. Pressão estava um pouco alta, ela trouxe alguns exames, o da tireoide não está bem compensada, a vitamina B12 baixa, a vitamina D baixa. E aí eu fiquei com os diagnósticos de hipertensão e hipotireoidismo, que são diagnósticos clínicos que ela tem, já medicada para isso. Tem a dislipidemia também, que eu não botei aqui. E eu fui na hipótese de transtorno delirante. Por quê? Eu tive a história de uma pessoa que sempre foi funcional, ela ia para São Paulo e comprava roupas, não de moda, ela comprava só roupas clássicas, ela tinha uma clientela cativa de muitos anos, sempre gerenciou muito bem a vida dela. Ela completa 2 caça-palavra desses por dia, não está demenciada, mas teve uma época que ela se desorganizou, se achou no direito de dar cheque sem fundo e não dar satisfação, estava se sentindo talvez perseguida, ameaçada, por isso ela passou a fazer trabalhos místicos contra a filha dela, para não interferir na vida dela. E esse quadro passou porque o geriatra pode ter errado o diagnóstico, o que é perfeitamente aceitável. Tu tem uma senhora de 79, 80 anos na tua frente, que está desorganizada, impertinente e brava. O que é mais fácil da gente pensar? Que estou diante de uma idosa que está fazendo um quadro de demência com psicose na demência.
Ele deu antipsicótico, ela controlou o quadro delirante. E não tem nada de relato que ela ouça vozes e que ela continue desorganizada. Então, ficou a hipótese de transtorno delirante. O que eu fiz? Eu tirei o Donarém, porque ela não tem nada de depressão, precisa de um remédio para dormir, eu aumentei a quetiapina para 50, tirei o Donarém, mandei parar de tomar a torvastatina, porque remédio para colesterol dá muita fraqueza muscular no velho, e ela está bem sarcopênica, sem musculatura, muito magrinha. E pedi os exames, ela voltou agora, né? Trouxe os exames, são bons na maioria, continua com aquelas deficiências de vitamina ali. Eu passei alguns hormônios para ela e deixa eu acessar a prescrição. Acessando a prescrição, o que eu dei para ela, só mantive a quetiapina 50, AS, metformina, porque ela está com o perfil da glicemia quase chegando no diabetes, e ômega 3, e fiz a suplementação para ela de vitaminas e prasterona, que vai aumentar a testosterona dela, e aumentar a energia dela, e vai melhorar a musculatura, e os hormônios da tireoide e as vitaminas do complexo B. E a coroa tá linda, com 90 anos, super bem arrumada, vaidosa, não tá delirante. 50 miligramas é muito pouca quetiapina, mas pro idoso, que metaboliza mais lento, deve estar funcionando como antipsicótico, está bem tranquila, a filha não reclamou nada de manipulação. Vê que a gente estava com a dose menor de quetiapina, eu dobrei, é uma dose pequena ainda, uma dose considerável, seria 200 miligramas. Mas, de novo, ela tem 90 anos. De certa forma, isso deixou a coroa bem mais concordada, tá manipulando menos, está fazendo menos teatro, a filha está louca de faceira com ela, e vai seguir o baile. Antes de ir para o outro caso, eu tenho aqui lá da minha aula, tu tá aí, Nicele? Eu tô te vendo. Eu vou, tá vendo transtornos psicóticos aqui? Aham, tô Só, lendo. nós vamos lá para baixo, não vamos passar por todos eles, só para a gente falar sobre a psicose, que a gente caracteriza a psicose como tendo sintomas positivos e sintomas negativos e a desorganização. Essas três coisas fazem o chamado kit psicose que a gente vai ver aqui. Sintomas positivos, que a gente chama, sintomas que não eram para estar ali, mas estão. Então, se eles estão positivados, eles estão ali. Não quer dizer que é sintoma bom. Então, os delírios e as alucinações, que são os sintomas positivos. O certo é a gente não ter isso. Quando o paciente tem, esses sintomas estão positivados, por isso positivos. E os sintomas negativos é algo que deveria existir, que o paciente deveria ter, mas está em falta. A doença psicótica, ela traz isso. Sintomas positivos e desorganização. E mais os sintomas negativos. Esses sintomas negativos são chamados 6 As de Bleuler. Bleuler é um dos primeiros caras que descreveu esquizofrenia lá. Os 6 As: abulia, que é a ausência de vontade. Autismo, que é o desinteresse pela interação social, mas que não é o autismo do TEA. Na esquizofrenia, o sujeito foi normal, depois que ele faz a psicose, ele desenvolve um desinteresse pela interação social. Por isso que, geralmente, depois da psicose, se era casado, o casamento acaba, porque ninguém aguenta viver com alguém que fica meio desinteressado na convivência. A alogia, que é um discurso empobrecido, o discurso do sujeito não tem lógica, é tangencial. O afeto embotado, que é a rigidez afetiva, que é bem fácil da gente se confundir com o autismo ali, de interesse social, né? Mas ele não modula a afetividade como os outros. A atenção diminuída, o sujeito fica mais introspectivo, fica mais voltado às alucinações e aos delírios dele. E a ambivalência. Deixa eu ver aqui.
Alguém, alguém deu Alguém sinal vai de entrar. vida aqui. Ah, a Luana. Boa noite, Luana. Ela está sem microfone, a Luana. Espero que esteja nos ouvindo. Boa noite, boa noite. Boa noite. A gente está vendo um caso clínico aqui lá do consultório e estamos discutindo, falando do kit psicose. E é essa Certo. incongruência afetiva que o paciente não manifesta, além do embotamento, ele tem uma incongruência, né? Às vezes era para ele estar bravo e ele não se movimenta com isso. E a desorganização que a gente vê no discurso, né, que é a desorganização do pensamento, ou até do comportamento, comprova que o sujeito está desorganizado. Eu explico para o leigo que o desorganização é aquele sujeito que parece que tem a faca e o queijo na mão, mas ele não aproveita a vida. Puseram tudo na mão dele, mas ele não consegue aproveitar. Um irmão trouxe a irmã para a gente ver. Ele indignado que a irmã foi para o Paraná casada, o marido trouxe de volta, largou ela aqui, terminou o casamento, e ela andava em situação de rua, ele foi lá, comprou uma casa, comprou a máquina de costura para ela, arranjou serviço para ela de costura, botou ela na casa mobiliada. 6 meses depois, ela estava com a casa cheia de mendigo, em situação de rua, com a casa pelada. Aí trouxe para a gente examinar o que é esquizofrenia. Não tem mais organização capaz de tocar uma vida organizada sozinho. Então, o kit psicose seria isso. Sintomas positivos, delírios e alucinações, a desorganização do pensamento, desorganização do comportamento e os sintomas negativos, que são os 6 As de Bleuler. Tá? E aí a gente vai lá para o final para a gente ver o transtorno delirante. O transtorno delirante persistente, F22. Ele está no espectro da esquizofrenia, mas ele tem o kit psicose incompleto. Por que incompleto? Ele tem delírios. Delírios de grandeza, delírios de ciúme, delírios persecutórios, mas ele não tem alucinações. Se ele tivesse delírios e alucinações, o caso seria de esquizofrenia. Mas o sujeito tem delírio, não tem alucinação, ele não tem desorganização do pensamento. Se ele é um médico, se ele é um piloto, se ele é um psicólogo, se ele é um bancário, ele continua funcional nas funções dele, ele se desorganiza somente na esfera do delírio. Se ele é um bancário, funciona bem no banco, mas em casa a esposa não aguenta mais ele com os delírios de ciúme. Ele está fazendo até DNA dos filhos, porque ele acredita que os filhos são do vizinho. Ele não desorganiza o comportamento e ele não tem sintomas negativos. É um cara que fica muito bravo com a mulher dele quando ele está mais desconfiado de traição dela, por exemplo. Ele não tem aquela rigidez afetiva do esquizofrênico. Ele é doente, mas ele é funcional. Por isso ele não parece doente e, em regra, eles não são tratados. É muito comum a gente ter a história do delírio de ciúmes e que o casamento acaba e que a esposa não se dá conta que o cara era delirante. E aí, seguindo aqui, o transtorno delirante persistente tem as características: delírios sistematizados, crônicos e encapsulados. Sistematizado porque, assim, se há de ciúme, tudo gira em torno desse ciúme, é sempre esse mesmo discurso. É crônico, porque é a longo prazo, tende a ir aumentando a intensidade. E o que quer dizer o encapsulado? É que é só sobre isso. Fora esse conteúdo do delírio, as outras coisas continuam funcionando bem. Geralmente é um delírio não bizarro, mas ele pode ser desorganizado. Mas geralmente não é bizarro. DSM. Ah, tá. O DSM fala que pode ser desorganizado. Para a CID fala que é não bizarro. O que é um delírio bizarro? Eu
Sou filho da Lua com Júpiter, eu desci na Terra, eu sou um alienígena. Isso é bizarro, a gente sabe que não existe alienígena. Delírio não bizarro. Eu sou o máximo. Eu estou pegando a mulher do presidente Jair Bolsonaro. Não é possível não estar pegando a mulher do Bolsonaro? Possível é, mas não é verdade, é delírio meu. Mas ser um alienígena, um extraterreno formado lá com a junção dos átomos na estratosfera e vir parar aqui na Terra, isso é bizarro. Não tem alucinações, não tem sintomas negativos, não tem disfunção, não tem deterioração cognitiva ou perda da vontade, né? Acomete mais as mulheres, mas eu vi os casos, eu vi mais em homem na prática, mas o livro fala que acomete mais as mulheres e geralmente é mais em homens. E aqui tem os tipos de delírios mais frequentes, delírios persecutórios. Existe um complô contra mim. Grandiosos. Eu tenho saber, eu sou bom, eu sou o máximo. As atrizes da Globo são todas loucas por mim. Delírio de ciúmes. Esse é o que delira, acusa o cônjuge de adultério. Erotomaníacos. Famosos estão apaixonados por mim. As pessoas me assediam. Somáticos. Doença ou desordem corporal. Uma busca desenfreada por serviços médicos e incapacidade de aceitar as explicações. Eu tive um paciente que estava muito ruim, a irmã dele, uma professora, correndo atrás, disse que fazia 5 anos que ela gastou o que tinha e que não tinha para investigar uma dor que ele tinha nos testículos. O cara tinha tudo que é exame normal, tinha testículos normais, tudo jóia ali, mas ele alegava uma dor dos testículos o tempo todo e essa moça não se dava conta que o irmão estava delirante. Ele passou anos da vida dele puxando leite numa linha de leite lá no interior do Rio Grande do Sul e de repente aquela linha do leite mudou a empresa, mudaram ele de linha do leite e ele não conseguiu mais fazer a linha do leite e começou a queixar daquela dor e ela estava achando que ele não tinha conseguido mais trabalhar por causa da dor, mas ele não era só delirante persistente, ele estava embotado, ele estava búrico, era esquizofrenia o caso, mas é só para exemplificar o tipo de delírio somático, que é o sujeito cisma, que tem uma parte do corpo doente, ausente, dolorosa, mas não tem nada errado ali. E esses casos acabam tendo problemas legais e jurídicos, porque eles entram em litígios com os cônjuges, com os sócios e com as relações de trabalho. Imagina se um cara delirante persistente cisma que o patrão está logrando ele, entra na justiça, os advogados compram a causa fácil. Temos um caso famoso que é o caso do Adélio Bispo, que deferiu a facada no candidato a presidente. Ele foi considerado inimputável porque é delirante e olha, ele era organizado, ele conseguiu planejar o crime e é certo, a gente desconfia que alguém grande por trás subsidiou, financiou o sujeito para fazer isso. Encontraram o cara certo, obstinado para fazer isso e alguém financiou. Tanto financiou porque o cara era desempregado e o cara estava cheio de celular, cheio de notebook e apareceu quatro advogados mais caros criminalistas do Brasil para defendê-lo quando foi preso. Então, esse é o transtorno delirante persistente. O tratamento precisa de esclarecimento da família, o que é. Eles não vão aceitar o tratamento, eles vão precisar de tratamento inadvertido ou involuntário. Eles vão ter que sofrer um tratamento compulsório, porque eles não vão aceitar que estão doentes. O tratamento inadvertido que eu falo é a família concorda com o médico que ele precisa de tratamento, mas não querem comprar a briga e a família
dá um jeitinho de medicá-lo sem ele saber. Eu tenho uma paciente que começou medicando o paciente com o caldo de cana que ele toma toda noite antes de dormir. Ele vende caldo de cana na frente de casa, é delirante, interferia demais na vida dos filhos casados, tornava a vida dela um inferno. Vi que era delirante, conversei com ela e a saída foi que todo cliente que vinha tomar o seu caldo de cana e deixava o choro e não tomava o choro, aquele choro ele ia botando no outro bule lá na geladeira, no freezer dele. E ele deixava para quando ele acabava tudo de noite, ele deixava bem gelado aquele caldo de cana da sobra dos clientes e ele tomava. E ela passou a botar a risperidona no coisa. Daí eles ficaram bem muito tempo, ficaram em paz. De repente ele começou com Parkinson. Ela parou, mas ele continuou parkinsoniano. Ela levou no neuro, o neuro falou que era Parkinson. Trouxe em mim, eu falei que era Parkinson. Porque já fazia um mês que ele não estava usando. Mas deixamos ele sem antipsicótico. Eu entrei com outras coisas para ele, lá com as vitaminas, com melatonina, e o Parkinson dele desapareceu. Aí a gente concluiu que o Parkinson dele era por causa do medicamento. Mas ele voltou a ficar atuante, delirante. Aí nós entramos com outro antipsicótico. Parece que ele está melhor. O outro antipsicótico não fez parkinsonismo e ele está voltando a ficar mais calmo. Tudo bem Toledo, aí, moças? esse pode estar associado também com sintomas de agressividade? Sim, porque olha só, pensa assim, tu é homem e tu tá convicto que a tua esposa é adúltera. Aí tu não aceita as explicações dela, isso acaba em briga. Teve um caso que a gente fez por teleconsulta, a esposa fez contato com o consultório, são de São Paulo, ela conseguiu botar ele na videoconferência assim, e eu falei para ele que ele ia ser tratado e ele acabou topando, tomar o remédio. E já fez o retorno e está melhor. Ele já tinha, no último ano, ele tinha feito 9 brigas no caminho da loja para casa, que eles moram cerca de 1 quilômetro da loja, tem loja de calçados, e ele arrumou 9 brigas com homens diferentes, porque eles estavam olhando para a mulher dele. E ele tem 45 anos e tem cara de 35, e ela tem 42 anos e está com cara de 58. Ela está acabada. Mas eles têm um filho de 22 e mais 2 filhos adolescentes. E ano passado ela teve que fazer DNA dos filhos, porque ele passou a acusar ela que ela teria transado há 15 anos atrás com os filhos adolescentes de uma parente dela que separou e teve que ficar 6 meses de favor na casa deles. A Luana sumiu. Ô, Toledo, mas assim, ó, você que tá com o caso, né, em si, assim, desse tipo de situação, me vem a dúvida, assim, a família traz o histórico para você, ou não sei se você pergunta isso, mas para nós, né, na parte de psicologia, a história egressa, a história de vida, fala muito, né, nessa questão comportamental. Existem sinais na infância, sinais na adolescência, para que pré chegue nesse transtorno delirante ou não? Porque a esquizofrenia traz, né, alguns sinais. Olha só, isso também é descrito na literatura como sinais premonitórios para psicose, um comportamento estranho, alguma coisa e tal. Mas isso se torna um tanto quanto utópico, Nicele. Porque mesmo um quadro que o cara faz uma franca psicose, você entra com tratamento e você é incisivo e dá certo, a medicação melhora, em 2 meses o paciente está normal, as pessoas começam a pensar, acreditar que não aconteceu nada, que aquilo foi encosto, que aquilo foi acaso, e tentam fazer de conta que aquilo não existiu. Então, se as pessoas às vezes não enxergam a doença cuspida e escarrada na frente,
Você acha mesmo que algum familiar consegue contar de comportamento estranho do seu ente querido, que eles eram apaixonados? É muito difícil. De certa forma, isso não tem muita importância para nós. Eu entendo que para a psicologia tem um pouco mais de coisa. A gente pega a história pregressa para a gente ver se não tinha transtorno desde a infância, pergunta como nasceu, se andou, falou, se alfabetizou, Sim. se conversava, se comunicava, se tinha problema na escola. Mas assim, eu consegui arrancar, acho, não nem lembro se eu consegui arrancar algum dos sinais de estranheza das pessoas, porque as pessoas são apaixonadas pelos seus. As pessoas não enxergam os defeitos, entre aspas, né? Não, eu te perguntei isso pelos sinais mesmo, né? Por exemplo, aí um campo, estudos de casos, né? Isso, sim, pelo menos na minha formação, eu não sei, a Luana é psicóloga também, É, né? estudante. É, a, a gente, assim, acaba tendo alguns sinais ali na infância, na adolescência, né? Que aí em estudos de caso, em literaturas, aonde a própria criança já traz um discurso imaginário e que muitas vezes ela não consegue sair disso e que isso vai se desdobrar lá adiante na adolescência e vai explodir ali numa psicose. A Tá. gente sabe que tem essas questões. Mas eu achei interessante, porque assim, esse caso que você trouxe tem que ter um preparo bem clínico, né, Toledo, assim, para que você consiga ali saber ali a parte, né, excluir a demência, classificar ali, né, uma esquizofrenia, um delirante, e realmente, você dando esses exemplos, me veio várias situações de pessoas Sim, do convívio que pode ter aí um transtorno é. delirante. O primeiro caso que eu atendi assim foi no Paraná ainda, isso já tem mais de 15 anos. Era um homem de 51 anos que quem estava pagando a consulta dele era a irmã, que era técnica de enfermagem no hospital. Ele estava separado da terceira esposa e estava na casa da mãe e era um cara bem formado, tinha 2 cursos superiores e estava dependendo da irmã. E a irmã contou que os 3 casamentos acabaram porque as 3 mulheres tinham cara e jeito de andar, de ilibadas, mas chegou a hora que elas não suportaram mais a acusação de infidelidade. E, é, e essa terceira esposa era uma colega de vocês, psicóloga, que fazia exames do Detran. E ele largava o trabalho dele e ele ia lá no local de exame e ele ficava possesso, arrumava briga com ela se ela estivesse lá com 15 homens na sala fazendo o exame e com a porta fechada. Por que que ela fecha a porta, doutor? Ela não precisa fechar a porta com todos aqueles homens lá. Eu digo, mas tu pensa que ela transava com os 15 homens lá dentro? Não, não sei. Tu tem alguma evidência de que ela fez isso, alguma orgia, coisa? Não. Mas por que que ela fechava a porta lá dentro? Então, a terceira esposa era psicóloga e não se deu conta que ele era delirante. E aí tu vê os outros prejuízos que ele tem. Mas, mas você falando, doutor, eu acho que é mais visível o exemplo que você está dando. Mas, assim, na minha cabeça, tá o quanto a gente deixa. Eu tô imaginando o paciente mesmo, tô imaginando cenas. De situações, por exemplo, e aí o primeiro caso que você trouxe da idosa, né? E sim, a gente pode ter dificuldades de perceber o transtorno delirante, por exemplo, num filho, uma idosa que protege muito o filho, que destrói casamentos, entende? Assim, situações que Tá, vão pelos exemplos que você foi trazendo. tem mais um caso aqui que é mais interessante e que está fácil de ver porque ele está resumido em 2 laudas. Nós vamos apresentar ainda. Talvez vai cair. Eu faço o link e mando no zap de vocês de novo, dá para entrar de novo. Só para a gente não terminar de concluir. Esse é outro caso real que dá para a gente ler e enxergar o transtorno delirante aí.
Eu vou voltar aqui. Como é que eu acho ele? Ah, vocês conseguem ver aqui? Sim. A droga que aparece o nome do paciente ali. Então, aqui eu fiz um laudo para ele porque eu fiquei vendo esse caso extraoficialmente assim e eu fiz o relato todo aqui, dá para a gente entender. Deixa eu ver se cresce mais as letras. Não. Agora dá para ler. Agora ficou melhor. Sim. Então, atesto que em 2018, nós estamos em 22, em 2018 atendi por primeira vez o senhor Rui em visita domiciliar rural no interior de Nova Guarita, quando na oportunidade a família me procurou e passou o caso e fomos até ele, porque nessa época ele estava afastado da família e deixou o lar e foi morar em uma das áreas rurais da família e habitar um galpão que lá servia para depósito de ração para o gado. Então, eles tinham 2 sítios, um perto do outro, trabalharam 30 anos nesse sítio, tinham 2 filhas criadas, casadas, e um filho adolescente em casa. E ele, de tanto brigar com a esposa, acabou saindo da casa deles, que era uma casa de alvenaria boa, e foi para um rancho de meia água que tinha no outro sítio, que lá guardava sal para o gado. E ele estava lá, sem água encanada, sem banheiro, sem energia elétrica, morando lá. Verifiquei no local que não fosse a ajuda diária da esposa em levar água potável e comida ao paciente, ele estaria em condição subhumana, sem energia, sem água potável ou sanitário. E tenho que lembrar que, segundo os familiares, o examinado, o paciente, antes do estado atual, era homem trabalhador nas lindas rurais. Em seu discurso era evidente as crenças delirantes de que seus familiares seriam malfeitores vadios e que queriam seu mal, inclusive as filhas e os genros que cuidaram dele, internado por traumatismo craniano em meses anteriores. Por isso, considerava-se inimigo de todos. Até a esposa que o alimentava era agredida verbalmente pelo enfermo, contudo, o exame não revelou alucinações, mas seu pensamento e comportamento estavam desorganizados. Mas ele se desorganizou só com a família. Durante esse período que ele estava lá, ele viajou, voltou a Santa Catarina, resolveu problemas que ele tinha de herança lá com a família, voltou. A esposa era muito brava, que pegou no celular dele, pegou a conversa com a Jacua, como ela fala. Ele estava conversando com outra mulher, tipo, flertando, paquerando, tudo bem. Mas na esfera da família estava tudo virado no alho. Antecedentes. É pessoa simples, escolaridade básica, 4ª série, trabalhador rural, sem histórico para vícios em substâncias psicoativas, não tinha álcool nem droga na jogada. Tratava da hipertensão arterial e diabetes e não tinha histórico de tratamentos em psiquiatria. Há cerca de 2 anos havia passado por uma internação com rebaixamento do nível de consciência por um trauma craniano sofrido em acidente automobilístico, com sangramento cerebral que nos exames se mostra reabsorvido junto a lesões microangiopáticas. Ele bateu de carro, capotou, ficou semicomatoso, ficou internado, teve um sangramento cerebral que não precisou operar. Esse sangramento reabsorveu, é o tal do sangue encolher lá e ficar uma cicatriz só. E ele tem sinais de microangiopatia, isso aqui é próprio de uma pessoa com 60 anos, com hipertensão,
tem essa lesão típica da hipertensão, que dá uma diminuída no encéfalo nosso. Hipótese diagnóstica. Na época, considerei o quadro psicótico e apontei para transtorno delirante persistente, F22, ou transtorno psicótico orgânico, porque a gente tem que ter uma suspeita aí nesse caso que esse trauma craniano tenha desencadeado isso. Mas eu fiz isso, eu não acredito muito nisso. Por que eu acabei pondo isso? Porque, na verdade, eu fiz esse laudo para ele porque ele está aposentado, mas ele quer tentar receber parte do seguro de vida em vida por causa de invalidez. E aí eu sei que fica melhor para ele receber do banco isso se for uma coisa acidental. Quer dizer, se ele não tinha essa doença antes, essa doença apareceu com o TCE, é mais fácil dele ganhar isso do banco. E a gente tem que agir só em benefício do paciente. Então, eu botei dessa forma, mas eu acredito muito mais no transtorno delirante. Por quê? Porque antes desse acidente, já tem o histórico de que ele era muito impertinente com a família, que só a ideia dele que valia, e não tinha como teimar com ele. Ele já era convicto demais das ideias dele. Ó, extraordinário que não caiu, mas vai cair daqui a pouco. Mas deu para entender aí o que eu falei, outros sinais, ficou bem claro. Então, aqui, ó. Secundário ao TCE sofrido recentemente, que tinha lesões estáveis, né? Conduta. Como já havia ferido o histórico com a família, somados à minha experiência clínica, eu já fui prevenidamente com as medicações e tendo verificado a psicose e a incapacidade da família em medicar o enfermo, pois todos alimentavam um medo do paciente, levei comigo medicação de depósito intramuscular e incisivamente propus medicá-lo. E ele aceitou. Talvez por crença de grandeza delirante, ele aceitou. Nada vai me controlar, pode fazer isso aí, doutorzinho. E assim foi medicado mensalmente com aldol decanoato e, para surpresa e satisfação de todos, evoluiu com o controle das crenças delirantes, restando os sintomas negativos da doença psicótica. Quais sejam abulia, ausência de vontade, afeto embotado, ausência de pragmatismo, além de um ganho de peso e piora da hipertensão e diabetes. Daí, de certa forma, ele é até possível se revisar o diagnóstico para esquizofrenia, entendeu? Só que o seguinte, esses sintomas negativos agora, eu acredito também que pode ser efeito colateral do antipsicótico, que deixa a gente mais embotado, engorda, vira um gato gordo, um gato capado. E eu sei, agora as informações últimas que eu tenho, é que ele está cerca de 2, 3 meses sem fazer o aldol. E aí eu já tive relato das pessoas de que ele está voltando a botar as asinhas de fora e está ficando resingão e teimoso. Captou? Que tirou o antipsicótico, desaparece os sintomas negativos e ele começa a ficar atuante, impertinente, convicto. Porém, a despeito da piora clínica, ele teve uma piora clínica da hipertensão e do diabetes, e a melhora psiquiátrica foi ótima no sentido da família reatar os seus laços e ficar em paz. Contudo, sabemos que a medicina não tem remédios eficazes para os sintomas negativos da doença psicótica e por isso está incapaz. Essa parte aqui eu falei, como estou dizendo, para ajudar, para beneficiar o paciente nesse aspecto da perícia que ele ia fazer agora, 30 de março, acho que era essa perícia. Não soube nada sobre isso. Mas era uma situação que ele estava brigado com os dois genros
E esses genros tinham se revezado limpando a bunda dele cerca de um ano antes. Não estava falando com as filhas. Ele falava do filho dele de 14 anos como se fosse um traste, um criminoso, um vadio, um vagabundo. Só tratava no coice a esposa dele, que ia lá todos os dias levar 2 PET de água congelada para ele ter água fresca para tomar, e levava almoço e levava café da tarde para ele. E ele estava lá, mas para cuidar do gado ele estava funcional, entendeu? E foi medicado com antipsicótico e eu pude ver essa família, todo mundo junto no churrasco. Mas ele está um gato gordo, ele está bem apático, bem sem vontade, engordou. Vai morrer da hipertensão, do diabetes. Mas eles estavam quase para se matarem. Entendeu? Delirante. E a esposa? A esposa virou minha fã incondicional. Só tem alguém mais importante que Jesus para ela, é o Toledo. E a queixa dela? Já tinha levado em neuro, já tinha levado em psiquiatra e ninguém fez nada. Só olharam e fizeram aquela receitinha assim. Ah, dá esse remedinho para ele, vai passar isso. Ô, Toledo, o que desencadeia? O que Tem? desencadeia, nós vamos ter que invocar Jesus. Não dá É para a do gente nada saber. mesmo, A assim, gente não não tem sabe, um sinal. a gente não sabe direito o que acontece. A gente só reconhece desencadeando psicose, álcool pesado, droga pesado, maconha em qualquer quantia. Maconha depende da sorte. A gente tem vários casos relatados assim, ó. O adolescente fumou uma vez maconha e ficou psicótico. Tem outros que só ficaram psicóticos depois de muita maconha. Então, assim, é uma incidência de psicose em usuário de maconha de 5 a 10%. Na população geral, psicose, esquizofrenia é 1%. Mas, assim, ter vida sofrida, ter trauma, não dá para relacionar. Não dá para relacionar isso. Dá para relacionar o quê? Tem pai e mãe psicótico? 50% da prole vai ter esquizofrenia. Um pai é psicótico, tem 4 filhos, um deles vai ser psicótico também. Então tem uma herdabilidade genética e a gente acredita que existe algum gene que poderia ficar latente, dormente a vida inteira, que o álcool pesado, que a cocaína pesada, que o LSD, que o chá de cogumelo, que o santo daime ou que a maconha podem acordar esse gene. Por exemplo, esse paciente aí lá da área rural tem O delirante esses persistente, disparos? o delirante persistente não tem muito essa relação com uma coisa, até porque é um caso que geralmente começa a partir dos 40 anos. Uhum. É isso que diferencia da esquizofrenia. Não tem alucinações, não desorganiza do território do delírio e não começa cedo. Geralmente começa da meia idade em diante. Então, eu queria trazer esse caso para as psicólogas, porque eu imagino que deve ter muita mulher ou muito marido que vem reclamar do marido impertinente, mandão, chato, ciumento, e nem desconfia que o cara é delirante. Eu falo que eu vi mais homem, mas é porque os homens a gente talvez marque mais a gente porque é homem. Mas tem mulher também. Lembra que eu falei do irmão que tentou arrumar a vida da irmã separada e era esquizofrenia? Essa mulher tem 2 filhas que se criaram lá no Paraná e quando eles vieram para cá, essas filhas se casaram e estão por aqui. Depois que eu atendi ela e passei a fazer auto e canoato para ela, acabou vindo para mim uma das filhas dela, casada, com um filhinho pequeno, amamentando, com 3, 4 meses de vida o filhinho.
O marido dela é aquele cara que tem a cara e o jeito de andar de honesto. E ele não estava aguentando mais o ciúme dela. O que eu fiz para ela? Equilíbrio, antipsicótico. Melhorou o comportamento dela? Melhorou. Foi encaminhado para o posto, isso já tem uns 3 anos. Acredito que está bem, senão tinham voltado. Entendeu? É um caso de mulher. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa. No caso de mulheres que sofrem, por exemplo, abuso sexual, alguma coisa, pode desencadear esse tipo de transtorno? Acho que não tem nada a ver, não. A história de abuso na infância, né, é muito mais relacionada à personalidade borderline, a emocionalmente instável, que tem medo de ser Uhum. abandonada, pegajosa nas relações, se sente instável, sente vazio, Mas aí já não tentativas é de o delírio, suicídio. né? Ah, Mas aí já não tem a presença do não tem delírio, a presença né? do delírio. A pessoa só é pegajosa, tem medo de ser abandonada sempre que acontece um desacordo na amizade ou no relacionamento, é uma crise enorme. É diferente. As borderlines estão por aí diagnosticadas como depressão, como bipolar ou como ansiedade. É Porque muito se, erros do se tentou o diagnóstico, suicídio e caiu no né? pronto-socorro, o médico diagnostica depressão. Se ela surtou com raiva e unhou o marido todo e quebrou tudo em casa, o médico dá a crise bipolar ou dá a crise psicótica de diagnóstico. Sim. E, e assim vai. Ah, tá. É, Porque eu perguntei, porque tem mulheres assim que vê coisa onde não tem, né? Tanto homem quanto mulher que vê coisa onde não tem. Começa a imaginar coisas assim, igual teve uns casos que eu presenciei na clínica que de pessoas assim que vê a mulher, tipo, na cabeça dela, ela tem certeza absoluta que o marido tá traindo. então, pode ser que a mulher seja delirante aí, né? E às vezes tem o caso de pessoas que tu vê que esse delírio não, quando vê que não é no contexto, mas a mulher já foi traída pelo marido, já aconteceu, é natural que essa pessoa fique desconfiada. Mas tu nota que o delirante, ele tem uma convicção exagerada, mas ele nunca tem provas disso. Todo mundo na família Entendi. concorda que não há evidência para aquilo. E tem que tomar o cuidado também que existe a personalidade paranoide. E a personalidade paranoide é desconfiada e a desconfiança pode ser em cima do cônjuge. Só que o paranoide, ele toma atitudes para vigiar, para tomar conta, mas tu pergunta para ele, você tem certeza que ela te trai? Não, doutor, certeza eu não tenho, nunca vi nada, mas eu fico pensando que isso pode estar acontecendo. Tu nota? Existe o pensamento, mas existe a dúvida. Mas quando é delirante, ele tem certeza. O marido, aquele de São Paulo, ele cria briga com os homens na rua porque ele tem certeza que os homens estão flertando com a mulher dele. Se ele tivesse a dúvida, ele ia só ficar cuidando da mulher dele, etc e tal. Mas ele, como ele tem certeza, ele chega a comprar a briga. Queridos, eu vou sair agora. Mas foi muito Tá, legal. tá 21h15, se cair, tá bom. Não. Então tá, Achei eu vou estranho que colocar o ele meu baby para deixou passar de dormir. 1 hora hoje. Vai lá, Nicele, obrigado. Obrigada aí. Tchau, tchau. Tchau. E a dona Luana? Luana, tá um foguete ou tá quase desistindo? Doutor, olha, é bem. Eu gosto de escutar esses casos que o senhor traz, porque assim, a gente tem uma visão na faculdade muito rala, muito básica, e assim, os casos que Sim. as psicólogas trazem, as professoras, é uns casos assim que não dá pra gente ter um estudo de caso profundo. Igual. Eu sei que é, porque assim, o foco da psicologia é o comportamento humano. Nós não estudamos comportamento humano, a gente estuda só psicopatologia. Mas o foco de vocês é comportamento humano. Então, se vocês ficarem no foco de comportamento humano,
vocês vão se dar bem para cuidar de pessoas sadias. Daí vocês têm que ser muito gênio no marketing, no aparecer, para vocês captarem pessoas sadias. Agora, se quiser ter um consultório mais fácil, agregar paciente para o consultório mais facilmente e ter paciente mais a longo prazo, tem que conhecer psicopatologia. Porque assim, a maioria dos psicólogos não conhece psicopatologia. E aí ficar abordando temas do comportamento humano é importante também. Mas para o cara que está doente, que tem uma doença psiquiátrica catalogada, o comportamento humano normal está alterado. Aí o foco não é esse. O foco é fazer o cara entender a doença, separar o que é atividade da doença, do que é comportamento humano. Mas a gente Porque nota que... eu estava tendo aula de psicopatologia, estou tendo aula nesse módulo, só que a neuropsicóloga que está dando, que é a Márcia Ceribino, não sei se o senhor já ouviu falar dela, ela traz só o que é a doença, mas não traz estudo de caso, não traz nada. E daí para a gente fica boiando na aula, a gente não consegue visualizar o que seria essa Mas patologia. você entendeu que o foco da psicologia sendo o comportamento humano, vocês têm que muito mais estudar aqueles mecanismos de defesa, etc., do que a psicopatologia. Se tu entender assim, que na graduação de medicina, eu saí da graduação de medicina pensando que existia 3 doenças na psiquiatria. Eu saí da faculdade, da graduação de médico, acreditando que tinha depressão, doença bipolar e esquizofrenia. Só te ensinam isso na graduação. Depressão, doença bipolar do humor, que é depressão e mania, né? E a esquizofrenia. Então, não adianta cobrar muito da graduação. A graduação tem que mostrar os nortes para a gente, mostrar os campos que tem. E a gente que vai ter que se interessar e se aprofundar e entender mais alguma coisa. Porque tu vê, a graduação tem que formar vocês para serem, ou para irem para, como é que é, para psicologia institucional, corporativa, não sei como é que chama, outras vão para a área de testes, outras vão para a área de neuropsicologia, outras vão para clinicar, né? E no clinicar tem vários campos de atuação, cognitivo, sistêmica, a psicanálise, né? Então, não tem como a graduação dar tanta coisa. E às vezes a gente tem o azar de pegar um professor que é prolixo, que não mostra as coisas como elas são, fica num mundo teórico que você não consegue palpar direito as coisas, é mais difícil de enxergar. O que tu reboleia tanto esse telefone aí, meu Deus? Vou ficar tonto. Ah, o pequeno tá aí. Oi? Fala beleza com o doutor. Beleza, botou da sua cara de... O que ele tá falando, meu Deus? Ele falou, beleza, doutor. Ah, ele consegue ficar quieto aí. Então, o que mais que acontece? A missão hoje era tentar deixar essa semente, de lembrarem que quando alguém se queixa muito do outro, muito teimoso, muito impertinente, muito convicto, lembrar que esse outro pode ser delirante. Delirante. E fora o conteúdo do delírio, o sujeito funciona bem. Ou a sujeita funciona bem. E amanhã tem feriado, então? Não, tu tem estágio o dia todo. Eu tenho estágio o dia todo. Aí amanhã eu vou aproveitar a folga para ir pro estágio o dia todo. Tá. E tem que se preparar para dormir cedo para acordar de madrugada. Ei, Laia. Mas é bom a viagem de Joara. Só temos que se preparar para ficar atendendo bastante lá. Concentração total, acende, rende bem lá. E a gente tem que
e conquistando cada vez mais pacientes de lá para fazer no online, né? Que se o ambulatório crescer lá, precisa ficar 2 dias lá. E, e, e dá para aproveitar muita coisa no online. Agora vai ficar melhor. O que estava triste no online eram as quedas de internet. Vê que hoje funcionou perfeitinho, não teve queda. Perfeitinho. Essa porcaria da Oi ou Vivo, sabe qual é que era? Não prestava aquilo. Não prestava. E a sua estabilidade? Tu vai colher teus exames? Amanhã cedo, antes de eu ir para o estágio, já tô até em jejum, né? Já comecei o Será meu que dá jejum. tempo, meu Deus? Dá tempo, aham. Por- Antes de eu ir para o estágio, Porque senão tu eu vou escolhe um dia lá. da semana que vem para fazer e chegar depois aqui. Não entendi. Senão tu escolhe um dia da semana que vem para fazer e chegar mais tarde na clínica. Uhum. Vou tentar amanhã. Se não der tempo, eu faço segunda-feira. E porque tá tudo bem. Que mais que acontece? Você parece que tá firme, não sei se vá que tu seja instável, parece que vai firmar e não firme. Eu tô, eu tô achando a Nanda muito acanhada com as coisas, não sei se ela vai adiante. Eu tô achando que ela tá, assim, pouca coisa ela comentou comigo, porque ela é meio fechada. O pouco que ela comentou é que ela tá bem cansada e ela parece que ela tá interessada mais na prefeitura. Eu percebo que ela tá, ela tá mais. Prefeitura é mais fácil, Sim, o ritmo foi é que muito tranquilo. eu conversei com ela assim no seguinte, doutor, que a prefeitura não vai dar retorno para ela na nossa profissão. Eu falei para ela, na minha opinião, acho que você vai estar saindo perdendo, né, ficando na prefeitura, porque lá não está agregando nada no seu serviço. Mas a escolha é sua, a realidade é sua, a minha realidade não é diferente da sua, mas assim, eu acho que é tudo à base de escolhas, né? E assim, eu percebo que ela também tem uns problemas, acho que pessoais, acho que ela tem um pouco de medo do senhor. Eu acho que ela tem um pouco É de medo do medrosa. senhor. Eu acho que ela tem um problema com a referência masculina, isso eu já percebi, ela tem um problema. Tem alguma divergência com o pai, né? Acho. E aí eu acho que ela externaliza no senhor, porque eu percebo que quando o senhor tá perto, ela fica extremamente. Ela perde o rumo que ela tá fazendo. Então, se o senhor ficar olhando, se o senhor ficar perto, ela não consegue fazer o que ela tá fazendo. E eu nem tenho conseguido chegar lá, porque eu venho, vou atender, Tá? e E a etc. Iana também, ela percebe que ela fica bem nervosa com a presença da Iana. E aí ela Que coisa parece que que ela perde o rumo do que ela tá fazendo. Ela não consegue. Ela sabe, mas parece que ela dá um branco nela que ela não consegue fazer. Aí ela. E tem que trabalhar isso, porque, meu Deus, ela. Bom, mas alguma coisa aconteceu que a professora deixou ela mudar de rumo no estágio, né? Já disse que geralmente isso não pode. Então ela teve dificuldade de clinicar por Sim, questões pessoais. Quer dizer, é muito chato isso, eu não conseguir lidar com uma coisa porque eu enfrento um problema. Seria tipo assim, eu tenho um pai alcoólatra, não vou conseguir tratar do alcoólatra. isso. É isso mesmo. Daí, assim, ela, tanto que assim, agora, doutor, para ser bem honesto com o senhor, assim, quando ela falou isso para mim, eu falei, olha, eu acho que você tinha que ser sincero, então, com o doutor Toledo e falar, né, que o que você está passando e que você não está se adaptando. Agora, o que não dá é para, tipo assim, a gente, tipo, ficar ensinando e você não tá aqui com a cabeça aqui, você tá com a cabeça em outro lugar. Então, eu falei para ela assim, minha opinião, mas você que sabe da sua realidade. Eu acho que sinceridade é tudo. Eu acho que a gente cria um vínculo de, de confiança quando a gente é sincero. A gente fala o que você pensa, independente do que o outro vai achar, você tem que falar a verdade, porque é na verdade que cria um elo de confiança.
Então, daí ela falou, eu vou esperar esse mês para ver como que vai ser, não sei o quê. Eu falei, tá bom, fica à vontade, mas eu falei assim, é a minha opinião, não leva pro outro lado. Eu só acho que você deveria, então, sentar e conversar com o doutor, porque ela não tá com a cabeça ali, então não vai adiantar a gente ficar tentando ensinar, porque ela não está ali, a cabeça dela não tá aqui. Então, assim, daí vai, assim, até comentei com a Iana, porque a Iana fez essa mesma observação que o senhor para mim, e eu falei assim, qualquer coisa, Iana, se você preferir, pode deixar ela de manhã comigo, porque eu tô percebendo...